Muito bem, hoje de manhã nós repassamos alguns assuntos sobre a oração. Eu queria fazer uma rápida mensagem, não é muito demorada, sobre a oração e alguns pontos em que nós temos, nós temos potencial para crescimento, né? Orar corretamente. Alguns insights aqui e reflexões. Jesus disse para vós orareis assim, e disse, Pai Nosso, que estás nos céus. Então, alguns pensamentos aqui sobre o Pai Nosso. Ela diz que não foi dado somente para ser recitada, mas também como um padrão, né? Então, aqui nós oramos ao Pai, e nós temos aqui alguns exemplos de que nós devemos orar ao Pai, né? Nós não costumamos orar a Jesus, mas ao Pai. Ele ensinou que devemos orar ao nosso Pai. Ele mesmo orava. Inclusive, em João 14,14, diz assim, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. As versões das Almeidas modernas erradas dizem, se me pedirdes. Mas está errado, é se pedirdes. Alguma coisa em meu nome, eu o farei. Né? Ellen White diz o seguinte, toda promessa na palavra de Deus nos fornece assunto de oração, apresentando a empenhada palavra de Jeová como nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual que necessitamos, cabe-nos o privilégio de reclamá-la por meio de Jesus. Podemos dizer ao Senhor com a singeleza de uma criança justamente o que necessitamos. Podemos declarar-lhe nossos negócios temporais, pedindo-lhe pão e roupa, da mesma maneira que pão da vida e o vestido da justiça de Cristo. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas, e sois convidados a pedi-las. É mediante o nome de Jesus que se recebe todo favor. Deus honrará esse nome e suprirá vossas necessidades dos tesouros de sua liberalidade. Né? Então Deus quer honrar o nome de Jesus, fazendo com que então nós recebamos pedidos que nós oramos em seu nome. Tá? Maior discurso de Cristo. Tem até um outro texto, mas que não vou ler aqui agora. Mas um exemplo para nós entendermos o que é orar em nome de Jesus. Olha só, uma historinha para as crianças. Imagina só, a Beth está doente. Graças a Deus não tem mais ficado muito com dores e agora, né, Jesus curou a Betsy. Mas antigamente ela estava de cama e agora ela quer dar um presentinho para o seu Vassoura. Um pão que ela fez para a Dona Cida, né? E eu vou lá então, eu vou aqui cortando o caminho e levo, Senhor Vassoura, Dona Cida, um presente. Mas só que não é meu. Eu estou dando em nome da Betsy. Ela queria vir aqui entregar. Mas estou dando em nome da Betsy, tá? Ah, que bom, fala obrigado para ela e tal. É isso que é dar em nome, ó. Eu te dou isso em nome da Betsy. É ela, na verdade, que está dando. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, Pai, essa oração aqui é como se Jesus estivesse orando, tá? Pai, é como se Jesus estivesse orando. Então, Jesus vai honrar, como a Dona Cida vai ficar feliz com a Betsy. Eu só fui o carteiro. Então, seria errado eu falar, olha, Betsy, eu estou dando um pão para você em teu próprio nome. Seria errado falar assim. Ou eu chegar para o seu Vassoura e falar, seu Vassoura, um pão para o Senhor em seu próprio nome. Mas eu que mandei? Entendeu? Então, nós não costumamos orar assim, querido Jesus, nananana, em teu nome. Não, mas eu estou mandando para mim mesmo? Não, ao Pai, em nome de Jesus. Portanto, muitas pessoas cometemos esse erro, né? Orar a Jesus e depois em nome de Jesus. Está errado, oramos ao Pai. Vós orareis assim, Pai Nosso. Já falei, é como um cheque também. Quem assina o cheque, a assinatura é de Jesus. Mas quem preenche quanto nós precisamos e quantos centavinhos das nossas necessidades diárias somos nós. Mas o cheque, Dani, é em nome de Jesus. É como pensar assim, mas espera aí, João sem ninguém tem um cheque? Deixa eu ver se esse cheque aqui tem fundo.
Mas só que se tiver o nome lá, Milton J. Afonso. Ah, claro! Ou Bill Gates. Claro, sem limites. Pode sacar. Eles não vão nem conferir, né? É claro que pode ser um falsificado, mas se tiver certeza que é o Milton Afonso, claro que vai ter fundos. Então Jesus é que tem os créditos e ele que assina a oração. Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e fim da oração. Ó. A queda não está negando. É isso, mas é mais que isso. Alguém não mencionava o nome de Jesus por causa dessa passagem aqui. Viu? Não é, mas é falta de interpretação. A gente não está dizendo que é errado mencionar o nome, está dizendo que é mais do que simplesmente mencionar o nome. Aliás, também no começo se pode mencionar, Senhor, através de Jesus estamos vindo à tua presença, né? E fim da oração. É mais do que isso, é orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus, ao mesmo tempo que lhe cremos nas promessas, descansamos em sua graça e fazemos suas obras. É isso que é orar em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, ó. O Pai nosso reflete a nossa intimidade, é o nosso Paizinho. Olha só que amor Deus tem dado, o privilégio de poder chamar-nos de Pai, né? Pai nosso. Por outro lado, que estás nos céus, né? A transcendência de que Ele é santo, né? Não é papaizinho aqui, coleguinha, né? Como a oração centrante tem ensinado, de que Ele é nosso no mesmo nível. Momentos a sós também. Aliás, outra coisa que nós temos alertado, uma forma errada de orar, a oração do santuário, que estamos entrando, imaginando entrando no santuário, num lugar que era só reservado para certo tipo de pessoas, né? Falamos mais sobre isso em outro vídeo. E também falei sobre a oração nesse vídeo aqui, que você vê o link no vídeo, sobre a oração para os doentes. Não é de qualquer jeito que nós devemos orar pelo doente. Quando alguém nos pede, Daniel, ora por meu tio, ora por mim, fulano. E a gente nem conhece o caso, não é de qualquer jeito. Aqui nesses textos fala que devemos investigar, ver se a pessoa, quem sabe, foi relapsa, e não devemos orar de qualquer maneira pelos doentes. Mais sobre isso, veja aqui os textos, mas é outro assunto. A primeira metade da oração que Jesus nos ensinou diz respeito ao nome, ao reino e à vontade de Deus. Que seu nome seja honrado, que seu reino estabelecido, né, e sua vontade cumprida. Depois de assim haverdes tornado o serviço de Deus a primeira coisa em vosso interesse, podeis pedir com confiança de que vossas próprias necessidades serão supridas. Então, não já começar com nossos pedidos. Primeiro, tendo em mente a causa de Deus, né? Se renunciastes ao próprio eu, entregando-vos a Cristo, sois um membro da família de Deus, e tudo quanto há na casa de vosso Pai vos pertence. A Dani não vai me pedir, ô pai, me dá esse sofá aqui, por favor? Porque já é teu, já é nosso, não faz sentido. Eu vou ficar no meu quarto, vou socar no meu quarto, pra quê? Eu quero que seja meu. Já é nosso, tudo que é teu é meu. Então, devemos ter isso em mente, que Ele é nosso Pai. E tem um texto muito lindo, que é um dos meus favoritos, que quando chegarmos no céu, à luz da eternidade, vamos ver que Deus nos conduziu nesse mundo de uma forma tal que nós mesmos gostaríamos de ser conduzidos se nós conhecêssemos o fim desde o princípio, né? Então nós vamos ver que Deus nos conduziu de uma maneira muito sábia. Não nos conduzas à tentação. Sabia que é assim que diz o original na King James em inglês? Lead us not into temptation. Mas como assim, Daniel? Deus nos conduz? Pensamento grego e hebraico. Vamos ver o que significa no pensamento hebraico. Cumpre-nos orar para que Deus não permita que sejamos induzidos a uma situação em que os desejos de nosso próprio coração mau nos arrastem. Então, vamos pedir isso, para que não sejamos induzidos a uma situação. Ao fazer a oração que Jesus nos ensinou, submetemo-nos à guia de Deus, pedindo-lhe guiar-nos por caminhos seguros. É como orar assim, ó, Pai, não me conduza aqui na bordinha do precipício, por favor. Ah, não, quero mais para dentro. Guia-me por caminhos seguros.
né? E ao mesmo tempo, acabou a bateria, não tem problema. E ao mesmo tempo nós vamos colaborar com Deus para nós mesmos não sermos levados a situações, né? A gente vai se esforçar. Não, já sei que se eu apertar nesse link vai acontecer uma coisa que eu vou ter vontade de assistir aquilo lá depois. Então já vou evitar, fugir. Sobre a oração matutina e vespertina, o homem como sacerdote do lar, aqui nós vemos uma imagem, né, oferecendo um sacrifício. É o nosso dever. Quando a Dani nasceu, o Matson veio lá para nossa casa e falou, é toda manhã e toda tarde. Eu lembro, isso me marcou. É um dever agora, como pai, né, mais tardar. Por que não orais como quem tem a consciência livre de ofensa e se pode chegar ao trono da graça humildemente? Não obstante, com santa ousadia, erguendo mãos santas, sem ira nem contenda. Não vos curveis, cobrindo o rosto, como se algo houvesse que desejais ocultar. Erguei, porém, os olhos para o santuário celeste, onde Cristo, vosso mediador, se acha perante o Pai para apresentar as vossas súplicas de mistura com os seus próprios méritos, como incenso, a fumacinha gostosa, né, para Deus. Então, quando nós orarmos, irmã, não vamos ocultar o nosso rosto assim, ó. É errado orar assim, ó. Não. Além da respiração, né? Ar puro, posição, erguendo nossas mãos santas. Não tenhamos vergonha, né? Não tenhamos vergonha. Ai, vão me achar evangélico, né? Que me achem bíblico, porque a Bíblia, nós vimos de manhã, né? Muitos textos, levantando mãos santas e olhando para o alto. Tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelhos diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Então, não é somente no culto público, mas também no particular. Pessoalmente, quando vai começar a ler a Bíblia e tal, ore de joelhos, né? Isso aqui demonstra nossa humildade. Não olhar para baixo, isso aí é errado. O joelho já é expressão de nossa humildade. Agora, com santa ousadia, olhar para cima e clamar, né? Este procedimento mostra a nossa dependência de Deus. Esqueci de colocar a referência aqui, mas para as pessoas que nos ouvem somente o áudio, é só você ir num site gwwritings.org ou o aplicativo da Bíblia White em Android. Também agora eu vi que funciona até que bem esse novo, né? É só colocar algumas palavras, por exemplo, petições, né? Joelhos. Pronto, você vai encontrar. Não tem que eu sempre falar livro tal, página tal, porque às vezes varia a paginação também. Né? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Outro ponto, irmã, quem sabe você que está orando por livramento pelo seu filho, né? Dicas, a Bíblia mostra como ser atendidas, né? Levantar joelho, mãos e véu também. É algo novo para nós adventistas, né? Que a gente não está acostumado, mas faça uma leitura sem preconceito, honesta, de 1 Coríntios 11, sem se aferrar a uma picuinha, mas todo o capítulo e releia. E leia aqui, ó, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, ou seja, desonra o seu marido, porque o marido é a cabeça da mulher, no verso anterior diz, né? Então, a mulher deve, ó, é um dever, não é opcional. A mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal ou uma questão de autoridade, né? Os anjos cobrem o rosto quando vêm a Deus. E aparentemente eles ficam bem incomodados quando veem que nós, de qualquer maneira... Bom, temos que orar em família. E, sobretudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. Quanto tempo já faz que nós não conversamos com Deus, em particular, não a oração repetida pela comida, não. Conversar, abrir o coração a Deus como a um amigo. É impossível a alma prosperar, a alma, não é questão de financeiramente, né? Prosperidade, a alma prosperar, enquanto é negligenciada a oração, no caso aqui secreta, pessoal. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, abra-se a alma às vistas perscrutadoras de Deus.
A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições em que a alma assim depõe o seu fardo. Na oração secreta, a alma está livre das influências do ambiente, livre da agitação. Vai lá para a vegetação. Entre a vegetação, prostrado em oração, eu ergo. Né? Bonita essa música, não sei se tem no novenário, mas é linda essa música. A oração secreta da alma está livre das influências do ambiente, longe das crianças, quem sabe de madrugada, né? Calmamente, mas com fervor, busca a Deus. Uma coisa que me ajuda a buscar com seriedade é eu convidar os anjos para se aproximarem, né? Peço a Deus Espírito Santo para estar aqui também conosco. Então, eu quase que fico sem jeito de eu falar qualquer blá blá meio assim, sabe? Pronto, eles vieram, estão aqui. Agora que eu faço uma oração inteligente, né? E fervorosa. Suave e permanente será a influência que emana daquele que vê o secreto e cujo ouvido está aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé calma e singela, a alma entretém comunhão com Deus e absorve raios de luz divina, como essa folha verde aqui, ó, está absorvendo a clorofila, né? Que devem fortalecer e suster no conflito contra Satanás. Deus é a nossa fortaleza. Quando a planta fica numa sombra, Dani, eu acho que ela fica cada vez mais fraquinha, não recebe sol, né? A plantinha da avó Suzana lá, a alface, quase não cresce, porque tem pouco sol naquele lugar. Então, Deus é o sol da justiça e vai nos aquecer e vamos transformar isso em glicose, a folha vai crescer, nossa fé e nossa alma vai crescer, né? Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares. Você que não sabe, mas sobre o que eu vou falar, gente? Não tem assunto, ó. Aqui tá ideias. Alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Aquele que conta os cabelos de vossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Ao nós falarmos, ele se comove. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma demasiado grande para ele. Pede 7, né? O projeto. Coisa alguma demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que de algum modo se relacione com nossa paz é tão insignificante que não o observem. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que o possa ler. Perplexidade alguma por demais intrincada para que possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada por nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra por quem ele houvesse dado seu bem-amado Filho. Glória a Deus por isso, né? Então, esses foram alguns pensamentos sobre orar corretamente, né? Que nossa alma possa levantar voo, como esses gansos aqui, né? O ganso não é tipicamente de voar, né? Ele gosta mais de ficar no lago, né? Mas ele deve aprender, ó, que tem espaços a explorar, não sempre ficar no lago. Vamos migrar, vamos viajar, explorar novos lugares, né? Na oração, nós nos erguemos, ela nos leva para mais perto de Deus. Somos elevados, né? E não baixa Deus a nós, como se fosse um amiguinho, mas eleva-nos a Ele.
Vocês têm algum complemento, algum pensamento que querem dizer também? Sim, esse problema é que as pessoas já ouvi dizer assim, quando a gente estiver orando, não movimente nem os lábios, porque o Satanás pode observar o que nós estamos pedindo a Deus e atrapalhar para aquilo não acontecer. Olha, eu não conheço nenhum texto que diga que nós não devemos mexer os lábios. Eu penso que isso é mais um dito popular, mas o fato é que Satanás, por um lado, não lê pensamentos, né? Certo, isso aí eu sei. Por outro lado, a oração fervorosa, ela afasta os anjos maus. Quando nós louvamos, agradecemos, podemos cantar uma estrofe, sabe? Satanás sabe ler nossos pensamentos. Quando nós escrevemos aos nossos amigos, ele conhece tudo, sabe? Então nós não precisamos nos preocupar tanto com Satanás e se ele vai descobrir, né? Jesus orava em voz alta. Até os discípulos chegaram para ele e por acaso descobriram ele orando e ficaram tão encantados que lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar também, porque eles gostaram da oração de Jesus, sabe? Se a senhora quiser, quem sabe, combinar um sinal com Deus, né, um sinal, aí quem sabe nesse momento eu oraria em silêncio, só o pensamento. Mas orar em voz alta me ajuda a manter o foco, a não divagar os pensamentos, né? Eu falar mesmo em voz alta, assim, não alta, mas audível, para mim é uma ajuda a me focar na oração e ser uma oração inteligente.